Seria bom saber se irei para o céu quando morrer? Bem, acho que sim, mas como posso saber? Não acho que alguém saiba realmente uma coisa como esta. Parece arrogante para mim. Acho que isto é algo que a gente vai saber quando chegar a hora. Claro, eu penso na vida após a morte. Mas o que posso fazer quanto a isso? Bem, seja uma pessoa boa. Tente agir mais para o bem do que para o mal. Vida após a morte? Espero que haja mais do que apenas o que sabemos até aqui. Mas dá medo pensar nisso. Todos os caminhos levam para o céu, não é? Creio que todas as pessoas têm medo de morrer. Morrer é para sempre. Para mim, morrer significa ficar num certo lugar para sempre, como no céu ou no inferno. É a eternidade. Creio que a questão é: onde estarei daqui a 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos? Daqui a 1000 anos. Pense nisso. Aonde você vai passar a eternidade? Eu gostaria que você pensasse a respeito disso nos próximos minutos. Parece tolice? De forma nenhuma. Eu me lembro que uma das maiores verdades que mudou a minha vida foi quando me dei conta que iria viver eternamente em algum lugar. Mas por que existe tanta confusão a respeito da eternidade? Vamos supor que você queira visitar um amigo em outro estado. Ele lhe forneceu um mapa rodoviário para a sua casa, mas por alguma razão você deixou de segui-lo. E resultado, fez confusão e acabou irremediavelmente perdido. De quem foi a culpa? Será que você poderia alegar ignorância? Será que você poderia culpar o seu amigo? Claro que não. Ele lhe havia dado um mapa. Você preferiu não segui-lo. Da mesma forma, Deus ofereceu um mapa para a sua moradia, com instruções precisas de como viver com Ele eternamente no céu. Lamentavelmente, muitos têm preferido ignorá-lo também. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o Senhor nos ama e quer que venhamos viver com Ele para sempre no céu. Entretanto, a Bíblia diz claramente que para alcançarmos o céu, tem que haver um momento específico em nossa vida quando devemos estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Eu estava levando uma vida igual a de muitas outras pessoas, sem pensar muito em Deus ou na eternidade. Apesar de que, na minha opinião, eu acreditava em Deus. Eu tinha muito com que me ocupar na vida. Não tinha muito tempo para pensar no que viria a acontecer se eu morresse ou quando morresse. Eu estava muito confuso. Tanta gente lá fora afirmando ter a verdade. A única experiência religiosa que eu tive foi vendo um daqueles charlatões na rua e na televisão. Em quem a gente vai acreditar? Eu vim de uma família muito boa e nós íamos regularmente à igreja, mas eu tinha a impressão de que eu era uma pessoa de boa moral, mas sentia que algo estava me faltando. Chegou a hora em que a realidade me chocou. Já havia passado mais da metade da vida e eu sabia que não estava preparado para encontrar-me com Deus. Para mim, o momento crucial foi quando alguém se dispôs a sentar-se ao meu lado e abrir uma Bíblia. Eu queria acreditar naquilo que sempre me ensinaram. Acho que todos nós, né? Mas aí acabei descobrindo que o que me ensinaram, mesmo eles sendo sinceros, não era verdade. Então uma pessoa me mostrou na Bíblia que acreditar em Deus e saber que Ele existe não é o suficiente. Eu precisava ter um relacionamento pessoal com Deus. A palavra de Deus foi aquilo que fez a diferença. Um amigo abriu a Bíblia e me mostrou o que ela dizia. Por que ler a Bíblia é importante? Vamos deixar Deus responder essa pergunta. A palavra de Deus diz o seguinte em 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Portanto, podemos saber, e Deus quer que saibamos, que temos uma vida eterna. Ao nos oferecer a Bíblia, a palavra de Deus, Deus nos entregou, por assim dizer, um mapa rodoviário para nos guiar com clareza pelo caminho que leva ao céu. Mas, meu caro amigo, você sabe o que a Bíblia diz? Se alguém pusesse uma Bíblia sobre a sua mesa, você saberia abri-la
e localizar os trechos que dizem como chegar ao céu? Lamentavelmente, muita gente não sabe, mas ainda assim, sua vida eterna depende disto, já que a palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Deixe-me lhe fazer uma pergunta que já fiz a muitas pessoas. Se você vier a morrer hoje, comparecer diante de Deus, e Deus lhe perguntar: por que devo deixá-lo entrar no céu? O que você iria responder? Essa é uma pergunta difícil. Eu sempre me considerei uma pessoa boa. Tentei ser religiosa, em obedecer os mandamentos, frequentei a igreja regularmente e rezava todas as noites. Mas embora eu fizesse tudo isso, eu sabia que, lá no meu íntimo, que isso não era o suficiente. Eu sei que eu nunca fiz nada para Deus. Passei o tempo vivendo para mim mesmo. No meu entender, não haveria nenhuma razão para Deus me deixar entrar no céu. Acho que iria dizer a princípio que eu até fui um cara legal. Na minha opinião, se alguém pudesse pesar as minhas boas ações contra as más, eu esperaria ter conseguido entrar no céu. Foi então que aprendi pela Bíblia que nada que eu fizesse seria capaz de me fazer conquistar o céu. Eu estava fazendo todo o possível para agradar a Deus. Aí eu me defrontei com uma pergunta que eu não consegui responder. Se eu conseguisse ir para o céu apenas sendo uma pessoa boa, então por que Jesus morreu na cruz? Boa pergunta. Por que Jesus morreu na cruz? Porque não havia outra maneira. A Bíblia ensina repetidamente que o pecado exige pagamento. E isto é muito importante que se entenda. Deixe-me ilustrar. Suponhamos que eu tenha cometido um crime. Ao desrespeitar a lei, eu compareci perante um juiz em seu tribunal. O juiz disse: o senhor acaba de ser julgado culpado deste crime. A pena é uma quantia elevadíssima, ou 30 dias de cadeia. Suponhamos que eu respondesse: meritíssimo, eu admito minha culpa, mas eu não tenho essa quantia e, por certo, não quero ir para a cadeia. Olha, eu sinto muito. Será que o doutor me perdoa? Pense nisso. Acha que o juiz iria me perdoar? Não. A lei não perdoa ninguém. Como juiz, ele é responsável por cumprir a própria lei. De acordo com a lei, a pena tem que ser cumprida. Portanto, o oficial me algema e me escolta para fora do Tribunal de Justiça, para a cadeia. Entretanto, o juiz exclama: espere! Para minha surpresa, o juiz se põe de pé, despe a sua beca e a põe de lado, e descendo até onde eu estou, diz: como juiz honrado e justo que sou, fui obrigado a exigir o cumprimento da pena. Eu não poderia simplesmente libertá-lo, mas como um amigo amoroso, vou fazer algo por você. Vou pagar a fiança por você. Imagine, o juiz realmente se dispôs a pagar a minha dívida em meu lugar. Amigo, isto ilustra bem o que Deus fez por você e por mim. A Bíblia diz que Deus é o juiz de todo o planeta Terra. E cada um de nós é culpado por haver transgredido a lei de Deus. A Bíblia declara em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gálatas 3:22 relata, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A maioria das pessoas, se honestas, hão de admitir que são pecadoras. Mas muitas estão confusas a respeito de como os seus pecados podem ser perdoados. Lembre-se de que em nossa ilustração, o juiz terreno não podia simplesmente perdoar, ele exigiu um pagamento. Na Bíblia, vemos ilustrado repetidas vezes que o pecado exige pagamento e o preço é a morte. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Na Bíblia, morte significa separação. Em Isaías 59:2, a palavra de Deus diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus. Morrer nessas condições significa separação eterna de Deus no inferno. Em Apocalipse 20:15, lemos: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." A boa nova é que assim como o juiz na terra se levantou, pôs de lado a sua beca, veio até onde eu estava e pagou por mim a pena, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, levantou-se do seu trono celestial e pôs de lado o seu manto de glória. Veio até onde eu me encontrava, na terra, e aqui viveu uma vida sem pecado. Ele então pagou integralmente o valor da pena pelos meus pecados e pelos seus. Como? Derramando seu sangue e morrendo na cruz por mim e por você. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, ele foi sepultado e ressurgiu novamente no terceiro dia. Deus provou que tinha poder para fazer o que prometeu. Este é o Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Mas para você ser salvo, é necessário que haja um momento na sua vida quando você recebe pessoalmente o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Ao fazê-lo, você aceita o pagamento que Cristo fez pelos seus pecados. Esta é a única forma de pagamento em todo o universo que pode lavar os seus pecados. Eu percebi que a sua morte na cruz foi a solução, mas apenas acreditar que ele existiu não bastava. Eu tinha de recebê-lo como meu Salvador. A decisão agora era minha. Quando uma pessoa, lendo as Escrituras, me ajudou a entender que a vida eterna não era algo que eu pudesse merecer através da igreja, mas sim um presente, e um presente devido ao pagamento que o Senhor Jesus fez na cruz pelos meus pecados. É como se uma luz iluminasse meu coração, encheu de minha alegria e um peso saísse dos meus ombros. Olhe, simplesmente fez sentido. Se eu pudesse purificar minha própria vida a fim de ir para o céu, por que então Jesus teve que morrer? Jesus Cristo havia comprado a minha salvação com seu próprio sangue e me oferecia de graça a vida eterna. A escolha estava bem clara. Eu poderia facilmente conduzir a minha vida a caminho da morte e do inferno, ou confiar que Jesus Cristo faria por mim o que prometeu. Decidi então convidá-lo a ser o meu Salvador pessoal. Eu tomei uma decisão. Decidi confiar nas Escrituras e pedi a Cristo que me salvasse. Quando eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo, eu logo soube que era Ele que eu queria. E eu, como muita gente, eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca havia recebido o Filho de Deus como meu Salvador pessoal. Então eu convidei o Senhor Jesus para entrar na minha vida, no meu coração, e Ele me salvou e mudou toda a minha maneira de ser. Deixei para lá meu orgulho e confessei minha culpa. Ele me concedeu vida eterna. É uma grande troca. Olha, eu bem que gostaria de ter conhecido o Senhor Jesus e recebido Ele antes. Você acaba de ouvir o testemunho de 3 entre milhões de pessoas que, através dos séculos, receberam o presente da vida eterna através de Jesus Cristo. Você também pode recebê-lo agora mesmo, mas lembre-se, receber essa dádiva não é apenas pedir a Deus que perdoe os seus pecados. É aceitar o sacrifício de Jesus como pagamento pelos seus pecados. Não é uma ação, é receber aquilo que Jesus já fez. Não é uma religião, é um relacionamento pessoal com Cristo, envolvendo 3 passos. Primeiro, admita que você não pode viver uma vida pura e nem pagar por seus próprios pecados. Isso é arrependimento, uma mudança de atitude. Segundo, baseie sua decisão com fé no fato que Jesus derramou seu próprio sangue e morreu na cruz pelos pecados que você cometeu e que ressurgiu vitoriosamente da sepultura. Terceiro, clame por Cristo e peça que Ele lhe dê a graça da vida eterna
pois a palavra de Deus, em Romanos 10:13, promete: por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, prezado amigo, se você sinceramente sente a necessidade de receber Jesus Cristo como seu Salvador, e Deus está falando ao seu coração, convidando-lhe a fazer isto agora mesmo, faça essa oração junto comigo, para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e ter certeza de um lugar no céu. Senhor Jesus, admito que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo. Acredito que o Senhor morreu na cruz para pagar a pena dos meus pecados e que o Senhor ressurgiu da morte e é um Cristo vivo. Neste momento, eu clamo ao Senhor, pois quero recebê-lo como meu Salvador pessoal. Muito obrigado por ter morrido por mim e por ter me dado a vida eterna agora, como foi prometido na Bíblia. Amém. Caro amigo, se você entendeu e creu nessas importantes verdades bíblicas, e se você pronunciou esta oração com sinceridade hoje comigo, a palavra de Deus diz que você tem a vida eterna. Não se baseie nos seus sentimentos, mas tenha fé nas promessas de Deus. Nossa fé é baseada na palavra de Deus. Confiamos na palavra de Deus. Em João 5:24, Jesus afirmou: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembre-se que como Cristo morreu na cruz por você só uma vez, você só tem que aceitá-lo uma vez. Gostaríamos de ajudá-lo a crescer em seu novo relacionamento com Cristo. Por favor, nos escreva ou telefone e nós lhe enviaremos gratuitamente um estudo bíblico. Que Deus o abençoe.